Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão lindíssima de geometria plana e eu já digo de antemão, gente, essa aqui é uma questão que você precisa, digamos assim, desenvolver, né, o olhar para você olhar para ela e já ter essa sacada, assim, de como resolver rápido. Eu vou resolver por dois caminhos, gente, e um deles é um caminho super tranquilo, assim, você resolve relativamente rápido e tem um outro que tem umas contas meio feias, assim, mas é um caminho super bonito. E assim, eu até pensei, gente, será que eu trago? Assim, eu fiquei meio na dúvida de se eu trazia ou não essa segunda forma, mas eu quis muito, até para a gente dar uma revisada, gente, em outros assuntos da matemática. E aí eu vou deixar tipo como uma deixa, assim, para que a gente trabalhe outros assuntos que são importantes em matemática. Eu acredito que, principalmente essas pessoas que amam geometria plana, como eu, vão curtir essa segunda resolução. Mas eu já digo de cara, gente, desenvolvam o olhar para resolver pela primeira. Gente. Vou até deixar aqui logo bem destacado, porque essa daqui é muito mais simples, gente. Muito, muito, muito mais simples essa, tá? A segunda forma é só mais para uma espécie de curiosidade, gente, pra gente ver como a geometria tem muitos caminhos de resolução. Antes de começar para valer, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância do conteúdo e assim distribuir o vídeo para mais pessoas. Mas vamos lá, gente. Ela diz o seguinte: você tem esse triângulo ABC retângulo em B, tem esse cateto 6, tem esse cateto aqui BC que tem uma medida X, outra medida 6, e ele tem essa serviana aqui, ó, AD dividindo esse cateto, né? Aí o objetivo da questão é saber quem é esse X aqui, né? Esse é o objetivo. Quem é esse tal desse X? Como é que a gente faz para encontrar isso, né? Aí o primeiro caminho, gente, que é um caminho realmente bem mais simples, é você fazer o seguinte, ó, se você pegar o ABD, aí você vai ver pelo ABD que o tangente de alfa é o cateto oposto, o X, dividido pelo cateto adjacente, 6, não é isso? Mas se eu pegar o ABC, né, se eu pegar o triângulo ABC, e você vai pegar aqui o 2 alfa, né? Ali o tangente de 2 alfa, ele vai ser, aí lembrando gente, que isso aqui é o chamado arco duplo, tá? Eu já vou escrever direto, ó, o arco duplo é 2 tangente de alfa dividido por um menos tangente ao quadrado de alfa. Nesse aqui tudo você tem que estar na veia, né? Você tem que saber muito disso daqui, que é o arco duplo. Isso aqui vai ser igual ao cateto oposto, 6 dividido pelo cateto adjacente, x mais 6. Aí com isso aqui já está tudo armado para que a gente faça essas contas, né? O que eu posso fazer aqui? Eu já posso simplificar esse 6 com esse 2 e fica 3 do lado direito. E aqui é só a gente fazer o produto cruzado e depois substituir o tangente. Ó. Quando a gente faz o produto cruzado ali, ó, ele vai ficar assim. Tangente de alfa vezes x mais 6 é igual a 3, que multiplica 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Aí aqui a gente já pode substituir esse tangente ao quadrado de alfa e o tangente de alfa pelas expressões, né, que é o x mais 6. Ó. Vou substituir tanto esse quanto esse. E aí é só ter cuidado com as continhas aqui, né, são um pouquinho algébricas, né? Mas não é nada do outro mundo, gente. Ó, esse primeiro tangente de alfa, vou substituir por x sobre 6, que multiplica x mais 6. Aí que eu já vou fazer o produto distributivo. Ó, 3 menos 3 tangente ao quadrado de alfa fica x ao quadrado sobre 6 ao quadrado, 36. Aí pronto, aí aqui eu já posso dar uma simplificada. Esse 3 com esse 36 fica 12 embaixo. E ali eu vou fazer o produto distributivo. Né? E aqui, na verdade, eu vou fazer até melhor, gente. Eu já vou multiplicar tudo aqui por 12. Ó. Eu já vou pegar essa equação inteira, multiplicar por 12. Se eu pegar a equação inteira e já multiplicar por 12, ela vai ficar muito mais simples. Porque quando a gente pega toda a equação e multiplica por 12, você vai fazer ó, 12, que multiplica 1 sobre 6, vai ficar 2 em cima, né? Então vai ficar 2x aqui, ó, 2x, parêntese, x mais 6. Quando a gente multiplica o 12 pelo 3, fica 36. E esse 12 ele vai ser cortado ali no último termo, né? Vai ficar só menos x ao quadrado. Aí a gente vai chegar numa equaçãozinha do segundo grau, gente. Você vê que são contas relativamente pequenas aqui, né? Ele vai ficar 2x ao quadrado mais 12x igual a 36 menos x ao quadrado. Aí jogando tudo para o lado esquerdo, vai ficar 3 mais, ou 2 mais 1, 3. 3x ao quadrado mais
12x menos 36 igual a 0. Aí aqui a gente pode dividir toda a equação por 3, ó, porque a gente tem o 3 como fator comum, então a gente pode dividir toda a equação por 3. E aí vai ficar x ao quadrado mais 4x menos 12 igual a 0. Aí aqui é só fazer delta e Bhaskara, delta. B ao quadrado, que é 16, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 12. E aí a gente vai ficar com 16 mais 48, vai dar 64. 16 mais 48, delta igual a 64, raiz de delta igual a 8. Aí pronto, aqui a gente vai encontrar as raízes, aí a gente vai ver que só uma é possível, né? X igual a menos B, menos 4, mais ou menos 8, que é a raiz de delta, dividido por 2, vezes o A, que é 1. Aí que a gente vê, ó, x' menos 4 mais 8 fica 4 sobre 2, 2. E o x, duas linhas, é menos 4 com menos 8, fica menos 12 sobre 2, menos 6. Só que a gente sabe, gente, que um lado nunca pode ser negativo, né? Então esse valor aqui, ele vai ser cortado porque ele não pode, né? Não pode ter lado negativo. Então a gente já vai encontrar o nosso resultado, né? Nosso resultado vai ser x igual a 2. Esse vai ser o lado, aquele lado do cateto ali, né? Esse pedacinho aqui ele vai valer 2. X igual a 2. Beleza, gente? Legal essa resolução, né? Esse aqui, gente, é um caminho que eu considero mais simples para essa questão. Você vê que não é uma questão fácil essa, né? É uma questãozinha bem complicadinha. Mas quando você segue por esse caminho aí do tangente de alfa e do tangente de 2 alfa, você responde até rápido, né? Aí vamos lá, gente. Agora vamos para essa parte aqui que é só os feras mesmo é que vão ter digamos, a paciência, a força para ir até o final do vídeo, gente. Agora a gente vai para a parte mais profunda, complicada, né? Um outro caminho que é bem mais difícil, mas é um caminho legal, muito legal também. Eu acredito que vocês vão curtir essa resolução também. Essa aqui é mais complexa, né? É uma outra forma mais complexa. Essa eu super sugiro que seja resolvido pela primeira, tá, gente? Mas essa daqui é uma maneira que eu consegui resolver também e que eu quis compartilhar com vocês. Ó, esse outro caminho, gente, ele é muito massa, porque o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse AD e chamar de raiz de x ao quadrado mais 36, né? Porque pelo Pitágoras, a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, AD certamente é raiz de x ao quadrado mais 36. E aí, como é que eu fiz? Eu fiz o seno e o cosseno. Ó. Olha que caminho legal esse daqui. Ó. O seno de alfa, ele vai ser x dividido por raiz de x ao quadrado mais 36, não é isso? Esse é o seno. E quem que vai ser o cosseno? O cosseno de alfa vai ser 6 dividido por raiz de x ao quadrado mais 36. Esse é o cosseno de alfa. A gente já sabe o seno e o cosseno. Aí o que eu fiz aqui no cálculo do AC? Eu posso calcular o AC por Pitágoras também. Ó. Se eu fizer o AC ao quadrado, ele vai ser o 6 ao quadrado, já vou colocar direto, que é o 36, mais x mais 6 ao quadrado, né? Aí aqui a gente vai fazer umas continhas para encontrar o AC. Ó. O cateto AC ao quadrado, 36, mais x ao quadrado, mais 12x, mais 36, desenvolvendo ali o produto notável, né? Fica AC ao quadrado é igual a x ao quadrado, mais 12x, mais 72. E aí esse AC, ele vai ser a raiz dessa expressão zona aí, gente. O AC, ele vai ser a raiz de x ao quadrado, mais 12x, mais 72. Ó. Eu posso escrever, se eu quiser, o AC dessa maneira, gente. Você vê que questão doida, né, gente? Essa aqui é uma resolução muito diferente, né? Acredito que muitos de vocês que caíram nesse vídeo nunca viram uma questão com resolução louca como essa, né? Vocês vão ver como vai dar certo. Isso aqui vai dar certo no final. O que eu vou fazer? Eu vou fazer, gente, a lei dos senos para o triângulo ACD. Né? Eu vou fazer a lei dos senos para o triângulo ACD. A lei dos senos para o triângulo ACD. Aí a gente faz isso, o lado oposto ao ângulo, né? Aí que a gente tem que só ter um cuidado com os ângulos, né? Porque o que acontece? Ó? Aqui a gente vai ter o ângulo oposto a esse que a gente encontrou agora. Vou até escrever na própria figura. Gente. Eu vou escrever aqui na própria figura essa raiz doida que a gente encontrou agora. X ao quadrado mais 12x
mais 72. E a gente tem que se ligar desse ângulo que está oposto a esse lado, né? Porque aqui, ó, o que, que eu posso fazer? Eu vou chamar esse ângulozinho bem aqui de beta. E aqui, esse ângulo vai ser π menos beta, né? Π menos beta. E a gente sabe que o alfa mais o beta, ele fica 90, né? São ângulos que são complementares. E aí aqui, eu vou deixar desse jeito mesmo. Aí a gente vai fazer essa lei dos senos dessa forma. É um lado dividido pelo seno do ângulo oposto, né? Aí eu vou fazer isso, ó. Essa raizona ali, ó, raiz de x ao quadrado mais 12x mais 72, ele vai ser dividido por seno de π menos beta, né? Seno de π menos beta. Aí vocês vão ver como é bacana isso daqui. A gente vai usar, inclusive, até complementaridade nessa questão, né? A gente vai usar o fato de existir complementaridade de ângulos ali. Aí pronto, aí isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual ao raiz de x ao quadrado mais 36. Raiz de x ao quadrado mais 36. Ele vai estar para seno de 2α. Aí aqui a gente vai usar muita trigonometria também. E a gente ainda vai usar, gente, o fato de que o seno de π menos alfa, de π menos beta, a gente sabe que pela teoria, o seno de π menos beta é a mesma coisa que seno de beta. Mas aí eu vou mostrar aqui a complementaridade de ângulo, gente. Olha que interessante, por isso que eu quis trazer essa resolução, porque ela tem muita teoria. A gente sabe que o seno de alfa é a mesma coisa que o cosseno de beta, e que o cosseno de alfa é a mesma coisa que o seno de beta, gente. Eu vou até escrever aqui, ó. Seno de beta. Pela complementaridade de ângulos. Ó. Alfa mais beta 190. O cosseno do alfa é a mesma coisa que o seno do beta, que é o 6 sobre a raiz de x ao quadrado mais 36. Muito massa isso, né, gente? É isso que a gente vai precisar. Sabendo disso, a gente vai precisar disso com toda certeza. A gente vai fazer uma substituição, né? Aí é que a gente vai fazer isso, ó. Eu vou fazer o produto cruzado, né? Aqui vai entrar umas contas grandes agora, gente. Aqui é a parte que são as maiores contas dessa questão, mas são contas muito bonitas, assim, que vão chegar ao nosso resultado. A gente vai ficar com raiz de x ao quadrado mais 12x mais 72. Isso aqui vai se multiplicar. O seno de 2α, a gente vai usar o arco duplo aqui, ó. Isso aqui a gente vai usar o arco duplo, que é 2 seno alfa cosseno alfa. Beleza? A gente vai usar isso daí. É 2 seno alfa cosseno alfa. E é o arco duplo ali, né? Aí isso aqui vai multiplicar 2 seno alfa cosseno alfa. Isso aqui vai ser igual a seno beta, que multiplica a raiz de x ao quadrado mais 36. Aí bem aqui, gente, ele entra uma parte tão interessante, que é o que eu mostrei aqui em cima. Ó. A gente vai fazer um corte, que mesmo não parecendo, a gente vai poder fazer um corte. Ó. Porque o cosseno de alfa é a mesma coisa que o seno de beta. E isso está aparecendo aqui. Ó. O seno de alfa, ó, o cosseno de alfa é o seno de beta. Então, aparecem as duas coisas aqui, o cosseno de alfa e o seno de beta. Então, se eles são iguais, eu posso cortar esse. É muito incrível isso, né, gente? Isso aqui é uma simplificação que a gente vai poder fazer. E esse seno de alfa, eu vou substituir por essa expressão que a gente já encontrou, ó. Eu vou substituir por essa expressão que a gente já encontrou. O seno de alfa é a mesma coisa que x sobre raiz de x ao quadrado mais 36. Eu vou substituir ali. E aí pronto, agora é umas continhas grandes, gente. As contas maiores vão chegar agora. Esse 2 eu vou passar para frente. Eu vou repetir, né? X ao quadrado mais 12x mais 72. E aí eu vou substituir esse seno de alfa por essa expressão, que é o x sobre raiz de x ao quadrado mais 36. Aí isso daqui vai ser igual a raiz de x ao quadrado mais 36. Aí bem aqui, a gente já vai poder usar o produto cruzado, né? Quando a gente faz aqui o produto cruzado, ele vai nos ajudar muito, né? Eu vou fazer com que essa raiz aqui que tem x ao quadrado mais 36, ela desapareça. Ó. Ele vai ficar 2, esse x eu vou jogar para frente, para ficar mais organizadinho, com a carinha mais bonita. Aí, raiz de x ao quadrado mais 12x mais 72. Isso aqui vai ser igual. Quando eu faço o produto cruzado, ele vai ficar simplesmente x ao quadrado mais 36. Aquela raiz, ela desaparece, né?
Aí chegando bem aqui, a gente vê que ele está com cara de equação irracional, né? Aí se ele está com cara de equação irracional, a gente vai levar o quadrado de um lado e do outro. Quando a gente leva o quadrado de um lado e do outro, ele vai ficar da seguinte maneira, ó. 4x ao quadrado vezes parênteses, a gente tira aquela raiz, x ao quadrado mais 12x mais 72, e aqui do lado direito ele vai virar uma quadrada, né? X à quarta mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. 72x ao quadrado e o 36 ao quadrado fica 1296. Ó, 1296. Aí nessa altura do campeonato você deve estar até se perguntando: caramba, esse aqui vai chegar em algum lugar, professor? Vai, gente. Vocês vão ver como a gente vai chegar no resultado por esse caminho maluco aqui, né? É um caminho super complexo, mas eu achei bonita essa resolução. A gente faz o produto distributivo, ó, fica 4x à quarta, 12 vezes 4 fica 48, x ao cubo, mais 72 vezes 4 fica 288, 288, x ao quadrado, é igual a x à quarta. A gente repete o lado direito, mais 72x ao quadrado, mais 1296. Aí agora, gente, a gente vai só dar uma reorganizada nisso, né? Eu vou passar tudo para o lado esquerdo. Ó. Quando a gente passa tudo para o lado esquerdo, fica 4x à quarta menos x à quarta, fica 3x à quarta. Esse 48x ao cubo a gente só repete, porque ele só aparece uma vez, só tem um termo cúbico. E aí esse 288, quando subtrai do 72, fica 216. 216x ao quadrado. Não tem nenhum termo com x, né? O termo com x ele é zero, né? E aí esse mais 1296 ele passa para a esquerda, menos 1296 igual a zero, né? Aí a gente vê, gente, que todos esses termos eles têm o 3 como um fator comum. Eu posso dividir toda a equação por 3. Ela dividindo tudo por 3, ela vai ficar um pouquinho mais simples. Ela vai ficar x à quarta mais 16x ao cubo. E aí 216 sobre 3 fica 72, x ao quadrado. E 1293 sobre 3 fica 432. 432 igual a zero. Aí aqui, gente, é uma parte tão incrível assim que a gente vai revisar polinômios. Ó. Esse daqui é um polinômio do quarto grau e que a gente pode fazer tipo o teste de raízes, né? E aí isso aqui é uma equação que ela tem, para nossa alegria, né, ela pode ser fatorada, né? E aí isso aqui é uma parte que é muito treino e tal, a gente consegue dar uma fatorada nela. Ó. Aí eu vou escrever aqui, ó, pelo teste de raízes, né? Isso aqui é uma parte que eu já estou pressupondo que está ok, né? Porque eu já resolvi essa questão antes, né? Mas por isso assim, que essa questão não é fácil por esse caminho, gente, porque esse teste de raiz é muito trabalhoso, assim, você ficar testando os valores que possa anular esse polinômio, né? Aí é isso que eu vou mostrar agora. Pelo teste de raízes, a gente vai encontrar algo super surpreendente para essa questão, né? Temos que, né, o menos 6, gente. O menos 6 ele vai ser uma raiz e não vai ser uma raiz comum, né? O menos 6 ele é raiz e ele tem multiplicidade 3, gente. É a raiz de multiplicidade 3. E eu vou mostrar para vocês que ela tem de fato essa multiplicidade 3 aqui. Tá? E aí tudo é na base do teste. Você vai testando, você chega nisso. Aí aqui, gente, eu vou dar uma revisadinha com vocês no método do Briot-Ruffini. Tá? Quando a gente usa aqui o Briot-Ruffini, a gente consegue fazer com que esse polinômio ele vá se reduzindo, né? Aí o Briot-Ruffini, a gente já sabendo que o menos 6 ele vai ser uma raiz, aí eu vou mostrar isso, gente, como é que fica a tabelinha aqui do Briot-Ruffini, do dispositivo, né, prático. Quando você tem a multiplicidade, você vai só ampliando aqui as linhas, né, você vai fazendo uma tabela com mais linhas. Isso aqui é muito massa, gente, é por isso assim que essa questão, por mais que esse método seja complicado, esse segundo, eu não recomendo que você faça por ele, mais uma vez eu reitero, mas é muito bom para a gente revisar esses assuntos, ó. A gente põe todos os coeficientes, lembrando que o coeficiente de x ele tem que ser posto, que vale zero, né? A gente faz a sequência do maior para o menor. É 1, depois vem o 16, depois vem o 72, depois vem o 0, que é o coeficiente do x que não está aparecendo, e aí termina com o 432, menos 432. E aí a gente faz o seguinte, esse 1 a gente desce, né? Eu sempre explico assim, esse 1 a gente desce, e a gente faz tipo uma costura de mão aqui. A gente vai sempre pegar o número, vai multiplicar pela raiz e aí soma com o número da frente. E a gente faz isso o tempo todo, a gente vai indo e voltando. Ó. Fica parecendo aquelas costuras de mão, né? E aí no final vai aparecer zero, vocês vão ver. Ó. Aí a gente faz as continhas. Ó. 1 vezes menos 6 fica menos 6, somado com 16 fica 10.
Aí 10 vezes menos 6 fica menos 60, né? Menos 60 somado com 72 fica 12. Aí o 12 vezes o menos 6 fica menos 72, somado com o zero fica menos 72. Aí menos 72 vezes o 6 fica 432. Quando se soma com menos 432 fica zero no final. Ó. Aí de fato a gente vê que o menos 6 é uma raiz. Ó. E aí pronto, eu gosto sempre de fazer assim, ó, de separar esse zero final para mostrar que esses números aqui, gente, eles já são de um polinômio de grau 3. Né? Esse é o objetivo do Breuer-Ruffini. Gente. O objetivo do Breuer-Ruffini é fazer com que os números eles sejam encontrados, né, das raízes e aí reduza de um por um o grau do polinômio. Aí a gente já viu que eu já mostrei, né, que ele tem multiplicidade 3. Aí a gente faz só isso, a gente complementa essa tabela só aumentando as linhas aqui, né? E aí vocês vão ver que mais uma vez ele vai ficar zero. Eu vou fazer isso, eu vou descer esse 1, a gente faz essa mesma coisa, desce o 1, aí faz essas costuras de mão, de multiplicar, somar. Aí mesma coisa, ó. O 1 vezes menos 6 fica menos 6 somado com 10 fica 4, aí 6 vezes menos 4 fica menos 24 somado com 12 fica menos 12, menos 12 multiplicado por menos 6 fica 72. 72 com menos 72 fica zero. Mais uma vez, apareceu zero no final, é porque de fato é uma raiz. Só que ele tem multiplicidade 3, gente. E se ele tem multiplicidade 3, eu vou pôr de novo aqui o 6, menos 6. Eu boto mais um tracinho aqui. E aí a gente faz de novo aqui o Breuer-Ruffini descendo o 1. Né? A gente desce esse 1. E aí ele vai ficar aqui, ó, 1 e faz a mesma coisa. 1 vezes menos 6, menos 6. Menos 6 somado com 4, menos 2. Aí o menos 2 vezes menos 6 fica mais 12 com menos 12, zero. E aí pronto. Aí a gente vai ver que ficou zero, é porque de fato ele é uma raiz de multiplicidade 3. Aí aqui, gente, a gente pegou aquele polinômio de grau 4 e reduziu para grau 1 aqui. Aí essa parte final, ela é simplesmente um fator x menos 2, que vai ser igual a zero, né? Esse último fator vai ser x menos 2 igual a zero, e aí é só jogar o 2 para o outro lado, ó, x igual a 2. Aí assim a gente chega na mesma resposta, né? X igual a 2, a gente sabe que o menos 6 não pode, porque o menos 6 ele é um valor negativo, né? Sendo um valor negativo não pode. Assim, é um valor que se a gente for comparar aqui com o primeiro caminho, né, que no primeiro caminho que a gente fez, a gente encontrou menos 6 também, né? Só que esse menos 6 ele não vinha do quarto grau, ele vinha só de um segundo grau. Até isso é interessante, né? Os valores são os mesmos, só que aqui você vê um menos 6 que veio de uma de quarto grau, e na outra foi uma menos 6 que veio uma de segundo grau. Beleza, gente? Você vê que questão louca, né, gente? Esse caminho aqui é como você vê, que dá umas contas enormes, né? Mas é muito bonito, assim, é um caminho que leva você para um outro patamar de conhecimento, assim, dentro da geometria e até dentro da álgebra, né? Na matéria de polinômios. Né? Ela trabalha muito com a parte de polinômios e esse dispositivo de Breuer-Ruffini, né? De você reduzir o grau do polinômio. Espero que você tenha entendido direitinho, gente, esses dois caminhos. Eu dou meus parabéns, assim, a galera aí guerreira que ficou até o final desse vídeo, gente. Vocês com certeza têm tudo para ir muito, muito longe aí nos estudos, nos conhecimentos de vocês. Por terem essa abertura, assim, para verem outras maneiras de resolução, como eu trouxe nesse vídeo aqui. Espero que tenha contribuído aí com os conhecimentos de vocês. Não deixem de dar um like no vídeo e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!